Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ô Lorenzo, é ele aí? Pode ficar aí, viu, filhote? Tá bom? Eu estou procurando, cadê a Débora? Porque ela não veio no culto terça-feira passada. Aí eu já virei, e eu já ia tributar esse cargo à minha esposa. Mas está ali, diga graças a Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras e discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mas nessa oportunidade eu não vou dispensar um tempo maior para falarmos das obras da carne, porque nós já fizemos isto na semana passada e na semana retrasada. O grande problema é que os capítulos 5 e 6, e se você não compreender isso, você não será capaz de fazer uma boa interpretação textual. Os capítulos 5 e 6 da carta que Paulo escreveu às igrejas de Antioquia, da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, são reflexos e capítulos comportamentais. Todos os outros capítulos, capítulo 1, 2, 3 e 4, são capítulos doutrinários. Portanto, há muita teoria entre a dialética, o diálogo entre lei e graça, entre judaizantes e aqueles que pregavam a palavra de Deus para um público bem mais legalista. De modo que Paulo representa este grupo que pregava a palavra a um destinatário mais legalista, e o público que veio da comunidade de Jerusalém, bem como os da casa de Tiago, fazia a pregação para antinomistas. Por isso que tem esse debate sobre justificação por obras, mediante a lei, por meio da circuncisão, e justificação pela graça, por intermédio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Os judeus estavam acusando os gentios de que não havia fardo sobre eles. Aí Paulo usa o capítulo 5 e o capítulo 6 para dizer que Cristo seria internalizado, e uma vez Cristo internalizado, as obras do indivíduo em Cristo seriam obras de justificação. Ele separa isso em duas formas. Ele chama obras da carne e obras do Espírito. Por isso que você tem: andemos no Espírito, vivemos no Espírito e recebamos do Espírito o seu fruto com os seus gomos. Essas obras são categorizadas nessas duas frequências, carne e espírito, e Paulo deixa muito claro que há uma constante luta. Há uma constante luta, tanto é que a palavra que Paulo usa é a palavra milícia, que é a mesma terminologia do universo grego para representar um fronte de batalha. É uma luta constante da natureza caída com as implicações do espírito em mim. O espírito pende para Deus e a minha natureza pende para o mundo. Então, Paulo separou os pecados aqui de 4 formas. Quantas formas, irmãos? 4. Pecados de natureza sexual, eu já falei, não vou repetir, que são os pecados de porneia, prostituição, impureza e lascívia. Pecados de natureza religiosa, que são os pecados de idolatria e feitiçaria. Pecados de ordem nos relacionamentos, inclusive, um dos seguidores lá do meu canal no Instagram, esta semana, me questionou sobre a grande dificuldade de relacionamento dentro da igreja, e ele chegou a dizer que está próximo de esvair-se com tantas dificuldades relacionais dentro da igreja. O grande problema é que nós não compreendemos a Bíblia Sagrada. Grande parte das epístolas do apóstolo São Paulo, por exemplo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tito, Filemão. Paulo, a própria epístola aos Hebreus, no primeiro século da era cristã, foi anexada ao cânon do Novo Testamento como sendo de autoria do apóstolo Paulo. Se for assim, são 14
que Paulo escreveu. Mas não são as 14 que são doutrinárias. São muito menos textos doutrinários do que propriamente textos relacionais. A Bíblia trata muito mais de relacionamento do que propriamente de doutrina. Tanto é que no Decálogo, você tem 10 logos palavras, no Decálogo de Moisés você tem 6 mandamentos de fora e 4 mandamentos de dentro. Os mandamentos de dentro, aquilo que eu faço para com Deus. Os mandamentos de fora, aquilo que eu faço com o meu próximo. Problemas de relacionamento sempre foram os maiores problemas da rua? Não, de dentro da igreja. Paulo fala aqui, por exemplo, sobre inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção e inveja. Veja que na lista categorizada por Paulo como sendo frutos da carne, os problemas relacionados a relacionamento dentro da igreja são muito maiores do que problemas de pecados sexuais, de problemas de ordem religiosa e problemas de ordem de domínio próprio. Veja o tanto de pecados, inimizades. A palavra usada aqui por Paulo é a palavra grega extramai, que significa hostilidade, animosidade. Agora aonde, pastor? Dentro da igreja, gente que se morde. Lembra que Paulo fala no capítulo 4, por que vos devorais uns aos outros? Quem é que devora quem? Quem é que é o predador aqui? Paulo está dizendo que entre vocês tem quem preda. Preda o quê? Preda carne, picanha, bife, angus? Não, prega gente. Preda pessoas, dilacera pessoas. Aonde no mundo, pastor? Não, é dentro da igreja. A outra palavra que ele usa aqui é a palavra porfia. A palavra porfia vem de eres, que significa disputa por proeminência. Tem muita gente que faz parte de um conjunto de círculo de oração e que tem porfia no coração e nem sabe que tem, porque a palavra é bonita. Palavra eres, nossa, que palavra linda, significa porfia, uma disputa por proeminência. Não, fulano cantou, mas se eu tivesse cantado, eu tinha chutado a boca do balão. Fulano deu uma palavra, mas se eu tivesse dado. Fulano dirigiu o culto, mas se eu tivesse dirigido, essa é porfia. Aonde é que tem, pastor? No Coliseu Romano? Não, é dentro da igreja. Ele está falando dentro da igreja. O outro pecado que ele trata aqui, o pecado de ira. A palavra ira aqui que significa tumoi. No grego, sabe qual que é a ideia? Irmãos, repita comigo isso aqui. Irar. Fala, irar é normal. Só que a Bíblia fala que quando eu me iro, eu tenho que dormir. Ainda diz mais, 2 textos salomônicos. Olha, 2 textos salomônicos. O primeiro ele diz, não ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode irar, irmão, o dia todo, desde que você deixe de se irar até anoitecer. Pergunta para mim, por quê? Para não calcificar no seu coração e você herdar uma doença psicossomática por causa de um sentimento que deve ser passageiro, não permanente. Dorme irado com a sua esposa para tu ver. Eu não sei o que é dormir separado da minha mulher. Nunca fiz isso na minha vida. Dorme irado aí com seu marido. Dorme uma semana para você ver. Tu vai arrumar um tumor na sua cabeça. Na cabeça não, no estômago. Você precisa entrar em conciliação com seu irmão. Você precisa entrar em conciliação com seus pais. Você precisa conciliar antes que esse sentimento calcifique. E vai ser mais difícil tirá-lo amanhã, porque ele vai estar somatizado. O outro texto de Salomão é: consulte no travesseiro o seu coração quando você estiver irado. O que Salomão diz? Preza, você irou, irei. Beleza, não tem nenhum problema, agora vai dormir. Consulte até que ponto essa ira tem justificativas indubitáveis, inquestionáveis para permanecer no seu coração. Porque a ira vai dominar a sua... Repita comigo, irmãos. Nenhuma decisão, fala, nenhuma decisão deve ser tomada com base na ira. Nenhuma, é fria. Se um pai, viu, Pedrinho, bater num filho irado, ele espanca, ele não bate. Concorda comigo, meus irmãos? Diga amém. Eu não vou falar mais, é porque a gente perdeu. Aí você tem a palavra discórdia. Discórdia, o que é a palavra discórdia? Tudo que tem D na Bíblia é prefixo de divisão. Por exemplo, visão. Qual que é o antônimo de a ideia antitética de visão? Divisão. D é um prefixo de divisão. O que significa divisão? 2 visões. O que significa discórdia?
é alguém que se levanta para não fazer o acordo. Gente, é tão simples. Aí você casa com uma mulher, e a Bíblia diz o quê? Andarão dois juntos se não estiverem de... Meu Deus, Paulo está falando, a igreja aí só vai funcionar na região de Antioquia da Psídia, de Listra, de Icônio e de Derbe, se haver o que na igreja? Acordo. Então não está tendo acordo por quê? Não está tendo acordo por obra da carne. Então quer dizer que eu sou obrigado a concordar? Você pode até discordar de pontos ideológicos que a igreja trafega, não há nenhum problema sobre. Agora, a sua discordância não pode interromper o tráfego contínuo da igreja. Diga graças a Deus. Outra coisa, dissensões. O que é dissensão? É o segundo patamar, pastor Silvio, da discórdia. Discórdia a priori, dissensão a posteriori, porque a discórdia é a mãe da dissensão. Não tem dissensão se tem acordo. Se não tem acordo, tem dissensão. Vocês estão compreendendo comigo, irmão? Diga amém. Facção. Veja que vai subindo, é o terceiro degrau. O que é uma facção? Facção é quando já tem grupo. Olha aqui, irmão, pelo amor de Deus. Irmão, leia a Bíblia direitinho, pelo amor de Deus. Está tudo aqui na Bíblia. Primeiro é uma discórdia, uma dissensão, uma facção. Você tem uma grande empresa, aí surge discórdia entre os funcionários. Aí a discórdia é colocada em xeque, vira uma dissensão. O próximo passo é uma facção. Está a empresa dividida. Um grupo concorda com A, outro grupo concorda com B. Paulo está dizendo, se vocês não consertarem o vosso entendimento acerca do que precisa ser feito na igreja, vai se criar grupos dentro dela. E ela não vai romper. Repita comigo, irmãos, tudo isso é obra catinguda. É da carne, tudo isso é da carne. Inveja, veja o quarto degrau. Inveja. Por que significa a palavra inveja? É invidere ou invidere. Aí eu sou péssimo de latim, eu não sei se é invidere ou invidere. Mas é um sufixo de negação. Sabe o que significa inveja? No grosso, não ver. O invejoso autêntico, ele prefere ser cego do que ter que contemplar o teu sucesso. Esse é o invejoso autêntico. Ele prefere não ver se aquilo que ele precisa ver foi a sua realização. Ele prefere não ver. Perguntaram para Salomão sobre o ódio, sobre a inveja. Ele não disse o que é inveja. Ele disse o que é o ódio. Ele disse o ódio é cruel e destruidor. A inveja é pior ainda. O que pode ser pior do que algo que é cruel e destrutivo? A inveja. Obra da carne. Bom, aí entre os pecados de domínio próprio, e ele coloca 2. Repita comigo, bebedices. Fala alto, irmão, bebedice. É a cachaçaiada, é o pé de cana. É o pé de cana. É o pé de cana mesmo, não tem jeito. Pé de cana. Interessante que eu tenho que ser honesto com o texto. Pastor Prez Camargo precisa ser honesto com o texto. A ideia que reporta aqui, a partir da terminologia grega, traz indícios de que essa bebedice tem práticas de orgia sexual juntos. A palavra grega transmite essa ideia. Então, fica esse pontuado. A pessoa quer viver no êxtase o tempo todo. A outra palavra aqui, glutonarias, refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer, que seja o prazer pela comida. Mas, bom, tudo isso é fruto da carne. E como é que funciona, pastor? Como é que se trata isso? Está aqui o julgamento dos que vivem na carne. A respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmão, você está ouvindo o pastor? Diga amém. Vai para o inferno os que tais coisas praticam. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Olha o risco, irmãos, que nós estamos correndo dentro da igreja. Olha o risco que a igreja corre por estar vivendo um evangelho superficial, secundário, subjetivo. Olha o perigo que nós estamos entrando. Eu vi, irmãos, eu leio desde criança. Eu vi os primeiros livros liberais entrando dentro do universo teológico brasileiro e li sobre eles. Li parte, não li muito, porque eu preferi não me misturar com a comida contaminada. Eu ia ser infoxicado, que é uma informação tóxica. Essa palavra eu criei aqui. Infoxicação.
É uma informação tóxica. Mas eu vi, por exemplo, o livro do pastor Ricardo Gondim, eu vou citar aqui no púlpito, não tem problema. O primeiro livro dele é Proibido Proibir, quando ele abriu precedentes para negociar com práticas cotidianas e seculares como se fossem normais. Hoje, vai ver o que ele aderiu lá. Não vou falar não, para não pegar corte aqui e me matar. Vai ver o que ele aderiu lá. Repita comigo, irmãos, bem forte. Nós não podemos negociar com o pecado. Eu fiquei sabendo agora, não vou nem citar, porque é na cidade de Uberlândia, um encontro de casal maravilhoso que teve na cidade de Uberlândia, de uma grande igreja, e que uma palestra extraordinária. A pessoa que pagou e participou me disse, mas quando foi para a hora do banquete, bebida alcoólica correndo solto, músicas seculares correndo solto. Irmãos, eu vou preferir ser quadrado, antiquado, retrógrado e atrasado, mas eu não sonegarei as verdades do Deus eterno nessa igreja. Pastor, então como que um crente pode viver desse jeito? Vamos repetir uma frase para não soar que nós aqui da igreja, tá o irmão Pedrinho que nos visita, eu não quero deixar isso suado para ele e o irmão aqui da Assembleia de Deus, para não deixar assim, esses homens são todos santantão, são todos anacoretas, ermitões do deserto. Não, irmão, aqui tudo é pecador, diga graças a Deus, em tudo dá graça, tudo é pecador, inclusive eu sou pecador também. Agora, eu preciso reconhecer o pecado quando ele é pecado. Eu não posso justificar o pecado, porque justificação justifica pecado, justificação justifica pecador. Então, não quero passar um pano de que nós somos, não é isso. É saber o que é e o que é, o que é e o que é. Não, é pecado, então é pecado, eu tenho esse pecado. Eu tenho inveja? Tenho, então eu preciso trabalhar isso. Eu tenho orgulho? Tenho, então eu preciso trabalhar. Eu estava falando com a minha esposa, eu escutando uma palestra sobre os avivamentos de Jonathan Edwards, as pessoas confessavam orgulho. Irmãos, eu tenho 27 anos que eu lido com gente. Eu tenho 24 anos ininterruptos que eu vou para gabinete pastoral atender crente. Eu nunca tive uma pessoa que confessou para mim que tem inveja. Nunca uma pessoa chegou e passou, tem orgulho, ora por mim. Nunca ninguém fala isso, não. É um pecado que a pessoa não gosta de falar. Mas todos nós temos estas satanizações camufladas e travestidas dentro de um suposto cristianismo, muito mais presente na falácia da nossa boca do que propriamente na vida do nosso comportamento. Repita comigo, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Pastor, então como que um cristão pode fazer para ele viver em santidade? Mas está tudo aí na Bíblia. O versículo 23. Quando o Espírito produz em nós o seu fruto. Primeira coisa, olha aqui, ó. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como que eu posso viver uma vida santa, embora ser tendenciado ao pecado? Quando o Espírito produz em mim o seu próprio fruto. Eu gosto de falar aquela frase em hebraico, né? Eu falei, aí teve um que veio falar comigo na internet, então eu fico assim, sabe, meu Deus, será que vale a pena responder? Mas lá no hebraico tem Bereshit bara Elohim ve'et et shamayim ve'et haaretz ve'haaretz vayetat tohu va'ovu ve'rosh era pnei dehom veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Lá diz assim, a terra era sem forma e vazia. Fala, sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você pode dizer glória a Deus? Primeira vez que ele apareceu na Bíblia foi para transformar o caos em luz. Irmãos, eu só vou viver uma vida santa se o Espírito fazer isso em mim. Se ele pegar o meu caos, as minhas trevas e transformar isso em luz, em poder, em graça. Então, como que ele faz isso? Transplantando para mim a natureza de Cristo. Caso contrário, é perdido. Irmão, eu não sou fiel à minha esposa por causa de mim. E nem sou fiel à minha esposa por causa dela. Eu sou fiel à minha esposa por causa de Deus.
Ninguém é fiel a esta igreja por causa da igreja, por causa do pastor dela. Você é fiel a esta igreja por causa de Deus. Porque Deus está movendo em você, através de você, por meio de você, e colocando essa gratuidade poderosa no seu coração, que é o fruto extraordinário do Espírito. Você pode dizer graças a Deus por isso? Então, primeira coisa, quando o Espírito produz o seu fruto. Segundo, quando os salvos crucificam a carne. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresenteis o vosso por sacrifício vivo, santo e que é o vosso culto, e não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que se crucificar, filhão. Olha aqui, mas aqui diz o texto, ó, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Agora, olha aqui para mim. Dá para você diagnosticar quem é cristão. Quando ele veste, quando ele anda, quando ele se comporta. Ele se crucifica. Você percebe que a vida do indivíduo é comedida. É uma vida comedida. É uma fala comedida. Significa que ele não peca? Não significa que ele não peca, ele peca. Mas significa que o pecado tem o peso na consciência. E se o pecado ainda machuca a sua consciência, é Deus gritando por meio do Espírito Santo para você: sai da lama que eu te tiro de lá. Então o homem tem que se deixar, o homem tem que crucificar a sua carne, por amor a Deus. Irmãos, eu fico com dó, sabe? E como eu li um pouco sobre a história do cristianismo, eu fico assim até com dó de mim mesmo. Porque o que eu vou dizer para essas pessoas extraordinárias? Veja, por exemplo, aqui em Uberlândia, tem um bairro chamado Santa Mônica. Eu disse isso hoje para um obreiro. Lá nos Estados Unidos tem um bairro em New York City chamado Santa Mônica. Quase todas as cidades grandes dos Estados Unidos têm um bairro chamado Santa Mônica. Existem cidades com o nome de Santa Mônica. Irmão, eu não tenho meu nome. Quem sou eu? Meu Deus, uma mulher que nasceu no 4º século da era cristã, eu estou falando dela aqui hoje. O que vão falar de você amanhã, quando o teu corpo tombar nesta terra? São pessoas que se entregaram para Deus. Se entregaram tanto para Deus que a vida delas não foram suficientes para serem vividas apenas na vida que viveram. Mas milênios depois nós ainda falamos dessas pessoas, porque são como o sol trancado em um quarto. Os fachos de luz resplandecem por todos os poros, e todo mundo contempla a glória de Deus vivenciada por estas pessoas. E o nosso cristianismo, irmãos, que não pode um prato bater na nossa porta, que nós estamos tudo capotando. Santo Agostinho, sobre sua mãe, disse assim: as virtudes com as quais a adornaste, pelas quais ele, teu servo, que era o patrício, a amava e a reverenciava, eram como muitas vozes de ti, Deus, falando a ele. David Brainerd disse: Senhor, se eu tivesse 1000 vidas, te daria todas elas, ainda que colocasse 1000 pulmões pela minha boca. Ele cuspiu o seu pulmão pela boca orando, porque tinha tuberculose. Ele morreu em cima dos seus escritos. E o que é que nós somos, irmãos? Repita comigo: os que são de Cristo crucificam a sua carne. Como que eu vivo uma vida santa? Está aqui no versículo 25. Quando os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Se vivemos no Espírito, eu vivo, então ando também no Espírito. Há uma coerência entre o que eu falo e uma coerência entre como eu vivo. Não pode haver um divórcio entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Para dizer a verdade, aquilo que eu vivo é mais impactante para Deus do que aquilo que eu falo. Eu não sei se foi John Bunyan que disse, talvez não foi, eu posso estar errado. John Bunyan foi um autor do século XVI, o próprio John Owen foi vê-lo na prisão. John Owen era uma das mentes... John Owen escreveu 9.347 páginas no pincel. No pincel. Quando o repórter viu ele para ver John Bunyan na prisão, o autor do livro O Peregrino, perguntaram para ele assim: o que você está fazendo aqui? Um homem tão extraordinário como você vê um analfabeto? Ele disse assim: eu daria toda a minha sapiência, todo o meu conhecimento, para ter o poder de tocar o coração, como John Bunyan tem.
Tem uma frase que é fenomenal. Os crentes leem a Bíblia, o mundo lê os cristãos. Presley, você vive no Espírito? Vivo. Então ande no Espírito. Amém? Quarto lugar, como que eu faço para ter uma vida santa, embora essa natureza pecaminosa? Quando os salvos vivem de forma coerente em relação aos irmãos. Lembra que a primeira coerência em relação a Deus? Agora a coerência em relação aos irmãos. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Versículo 26. Irmãos, toda glória que não é dada a Deus é vã. É chamada de quê? Vanglória. Uma glória vã. É glória, pastor Silvio, mas é transitória, é passageira. O próprio John Stott disse que se você faz algum trabalho para a igreja e ninguém te vê, e você não é aplaudido, nem visualizado, dê graças a Deus, porque tudo está registrado diante do Pai. Agora, se tu fazes alguma coisa na igreja e tu recebes por isso ao menos um único elogio, abraço ou aperto de mão, contente-se, porque isto que tu recebeu é tudo que você terá. Repita comigo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí que entra aqui, pastor Efigênio, evangelista Júnior, Moeda. Aí é que começa a dificuldade. Porque falar dos problemas não é bom, porque machuca. Mas você fala do que é natural. Então as pessoas que escutam sabem, não está falando comigo, a carapuça dói, então eu preciso curar, eu preciso consertar. Agora, olha a esfera disso aqui. Mas o fruto do Espírito é. Porque ele diz lá, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Aí ele vai categorizar, dar nome aos bois. Aí ele começa. Ele lista os pecados aqui em 3 categorias. Primeiro, virtudes ligadas ao relacionamento com Deus. São 3. Repita comigo: amor, alegria e paz. Depois ele traz virtudes ligadas ao relacionamento com o próximo. E depois ele traz virtudes ligadas ao nosso relacionamento, ou seja, o relacionamento conosco mesmo. Agora, veja que coisa interessante. A palavra usada aqui é a palavra ágape. É complicado. Irmãos, a palavra ágape, ela é complicadíssima. Primeiro porque a ágape não é o amor de Deus. Isso é um clichê pentecostal, principalmente pentecostal. Ai, o amor de Deus não é ágape. Gente, presta atenção. Olha aqui, por gentileza, para o pastor Pérez, eu vou explicar mais uma vez isso aqui. No 3º século antes da era cristã, Filipe da Macedônia desejou helenizar o mundo. Ele não conseguiu. O seu filho Alexandre o Grande conseguiu. Na cidade de Alexandria, a maior biblioteca clássica da história do mundo, a segunda era a biblioteca de Pérgamo, depois a de Éfeso, desejou ter toda a literatura mundial dentro dela. Aí eles encomendaram, classificaram, categorizaram, escolheram 70 rabinos sob a supervisão de mais 2 para trazer do hebraico uma versão do Antigo Testamento para o grego. É chamada a versão LXX ou versão Septuaginta. E para escolher um dos amores no universo helênico que categorizava o amor de Deus, escolheram ágape, porque carrega incondicionalidade. Só por causa disso. Que significa um amor incondicional? É um amor que não depende do outro para ser objeto dele mesmo, depende apenas de quem ama. Só depende de quem ama, não depende do outro, depende de mim mesmo. Isso é amor ágape. Se a igreja amasse o amor ágape, nós não tínhamos rixas, rivalidades, facções e divisões. A dificuldade do relacionamento na igreja é a ausência do amor ágape. Isso aqui é de profunda dificuldade na cristandade, porque o amor ágape do Presley em relação ao Silvio não depende do Silvio em relação ao Presley. Isto é amor ágape, o resto é conversa fiada. Se não depende do que o Silvio faz a mim, mas do que eu sou em relação a ele, então ele pode me dar um tapa na cara, eu simplesmente o amo. Ele pode olhar para mim com o olho torto, eu simplesmente amo. Isso é amor ágape, é o primeiro fruto, o primeiro gomo
ágape é Deus, uma igreja onde o meu espírito age, ele transplanta o seu fruto. E o primeiro fruto é o amor. E se o amor é autêntico, não há nenhum problema na igreja. O meu problema em relação a você e o seu problema em relação a mim é única e exclusivamente a ausência, a carência desse amor em nós. Paulo fala isso de forma muito simples aos irmãos em Corinto. Irmão, não tinha nenhuma igreja mais mesquinha, miserável, munheca de samambaia, ingrata como a igreja de Corinto. Paulo escreveu para ela 4 epístolas, 2 foram encontradas. A primeira não é a primeira, é a segunda não é a segunda é a quarta. Ele pacentou essa igreja por 18 meses, entre os anos 52 e 53, do primeiro século da era cristã, na região greco-macedônia. Depois desce para cá, faz um grande trabalho, e a igreja é ingrata. E ele disse para ela: eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei ser gastado por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele disse: o motor do meu amor em relação a vocês é o vosso ódio em relação a mim. Ele está dizendo: quanto mais vocês me repulsam, mais eu vos abraço. Isso é amor ágape. Quanto mais vocês falam mal de mim, mais eu falo bem de vocês. Isso é amor ágape. É o primeiro gomo do fruto do Espírito Santo. Se o amor ágape estiver nessa igreja, irmãos, todos os outros sentimentos decorrem dele. E nada mais. Vamos sair desse assunto só assim. Repita comigo: todo casamento, para ser casamento, precisa do ágape. Veja bem a sua esposa. Tem hora que você olha para ela e fala: não dá. Olha para esse marido seu fedorento. Tem hora que você olha para ele e fala assim: não dá. É nessa hora que precisa do amor, porque não depende dele. É sobre o que Deus fez em você. Meu Deus, é tão simples de entender. Eu não sei por que vocês não entendem. E eu não sei por que eu também não entendo. Pode tomar aguinha para aguar a garganta. Repita comigo: ágape, alegria. Essa palavra alegria aqui, significa chara. Essa palavra é quase que charis, que significa graça. Mas é uma palavra chamada chara. E eu, de fato, sou péssimo de grego. Mas a ideia dessa palavra é transmitir uma alegria fundamentada no relacionamento e nas ações de Deus em relação ao homem. Por que essa alegria tem que ser a alegria de Deus? Já aconteceu de você chegar aqui na igreja, olha aqui, pastor, todo arrebentado, e você apresentar para Deus causas tão arrebentantes, e você entrar aqui tão torturado e torturante, torturando outros, e você sai daqui com o mesmo problema que você entrou. No entanto, você sai daqui com paz no seu coração. Já aconteceu isso contigo? Diga glória a Deus. Irmão, isso acontece toda hora. É Deus dizendo: a alegria que eu estou te dando, preze, não depende do que o mundo vai te dar, nem daquilo que você vai conquistar. Não é sobre o que você tem, é sobre a graça que eu estou agindo na sua vida. Nós chamamos isso de alegria soberana. Por isso que eu aconselho os irmãos leem os livros de Charles Spurgeon. Eu aconselho os irmãos ler a história de Santo Agostinho de Hipona. Tem muitos erros nele, mas os 20, 25 anos primeiros da sua cristandade, só literatura bacana, dá para você pegar muita coisa boa. John Piper escreveu um livro, Alegria Soberana, e ele conta sobre John William Cowper, um poeta que sofria de depressão. Foi ele que disse aquela frase: por trás de cada experiência carrancuda, esconde-se um sorriso de Deus. Meu Deus, a harpa cristã está cheia disso. Os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. Meu irmão, a sua dor, a sua tribulação produz para Deus um aroma tão suave, glória, tão cheio e revigorante da graça de Deus, que o diabo ele é massacrado quando você ora, não. Quando você tem tudo para não entrar na igreja, mas você entra na igreja, ajoelha na igreja, adora na igreja, e o nome de Jesus é glorificado. O diabo fica desesperado. Porque ele fala assim: meu Deus, não era para ele estar lá, não era para ele estar lá, mas você está aqui dando glória ao nome daquele que vive e reina. Fala: amor, alegria, paz. Palavra grega, evangelista Júnior, presbítero Alisson, significa eirene,
que é fundamentalmente a paz. Repita comigo, paz com Deus no 3. 1, 2, 3. Paz com Deus. No hebraico chama asher. No grego chama makarios. É a mesma palavra bem-aventurança. Bem-aventurado significa feliz, felicitado. Não nos padrões ou moldes humanos, mas aos olhos de Deus. É alguém que Deus olha para ele e fala, é feliz diante da minha presença. É aquela igreja que ele olha e fala assim, olha, tu pensas que tu és pobre, mas tu és rico, rico da minha presença, diz o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é coisa extraordinária essa paz. É alguém que tem essa paz diante de Deus. E essa paz aqui, essa palavra eirene, transmite a ideia de que a pessoa pode eventualmente estar vivendo uma catástrofe existencial, mas ela tem, em relação às circunstâncias da vida, paz com Deus. Não é aquela irmã que foi no gabinete esse tempo atrás, pastor, eu estou para colocar Deus na parede. Porque as pessoas, quando se conflitam, quando criam um quadro de existencialidade catastrófico, a primeira tributação de culpa é a Deus. Ah, foi Deus? Não foi Deus não. Você tem paz com Deus. Quebrou a perna, tem paz com Deus. A perna consertou, tem paz com Deus. O banco está gordo, tem paz com Deus. O banco está furado, tem paz com Deus. A pessoa tem paz. Irmão, isso é tão bonito, sabe? Isso é tão bom. Irmão, irmão, lê, pelo amor de Deus, lê a Bíblia direitinho, o livro de Abacuque. Irmão, o livro de Abacuque, ele bota Deus lá. Ele fala assim, até quando? Indicativo de tempo. Até quando? Dá para entender. Até quando? Indicativo de tempo. Ele está dizendo, ó, tem tempo que eu estou com essa conversa aqui, ó. Tem tempo. Até quando? Clamarei e tu não me ouvirás. Aí ele intensifica. Até quando gritarei? Eu já clamei, agora estou gritando. Até quando vou gritar? E tu não me atenderás. Isso é o capítulo 1. E no capítulo 3, as circunstâncias na vida de Abacuque mudam, irmão, sim ou não? Não. As circunstâncias em torno da vida dele não mudam. Muda sim, agora eu corrijo. A circunstância na vida dele em relação àquilo que ele está vendo. O cenário é absolutamente o mesmo. O que muda é a perspectiva de Abacuque em relação ao que ele está vendo. E ele ainda melhora. Ainda que não haja, oh glória, frutos na vide. Ainda que não haja plantação para ser colhida, vacas, touros, ainda que falte leite, ainda que falte qualquer coisa, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus. Levante a sua mão e dê um grito de glórias ao nome de Jesus. Virtudes ligadas ao relacionamento com o próximo. Repita comigo, longanimidade no 3. 1, 2, 3. A palavra aqui é macrotímia. Significa longo sentimento. Veja, que você sabe. Você não é bobo, você estudou. O que significa micro? Pequeno. E macro? Grande. Tímia, sentimento. A palavra macrotímia significa longo sentimento. É que, não, deixa eu falar para você entender. É o sangue de barata. Você pisa no pé dele e ele tem um sangue de barata. Ele não esquenta. Ele parece ter um refrigerador ligado no coração dele. Ele está geladinho. E você fala, agora ele perde o controle. Mas ele está calminho, diga glória a Deus. Você sabe por quê? Quer que eu te responda? Vou fazer um L escriturístico, Salmo 23. O Senhor é o meu e Ele não me faz. Aí que vai deitar, me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Vamos lá. Pronto. Oh, glória. Aí, engraçado que essas virtudes aqui, viu, pastor Silvio, são ligadas ao relacionamento com o próximo. Longanimidade. Eu sou longânimo acerca do meu irmão, tal como Deus é longânimo acerca de mim. Porque esse fruto não é meu. De quem é esse fruto? De Deus. Então, se o fruto é de Deus em relação a mim, eu tenho que manifestá-lo em relação ao próximo. Se a proporção de Deus em relação a mim é longanimidade, a minha proporção em relação ao meu próximo deve ser longanimidade. Porque quem planta esse sentimento para ser gerado em mim é o próprio Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, irmão? Diga amém. Dá para entender o que eu estou falando? Deus está dizendo assim, Presley, para mim te suportar, eu vou te partilhar o meu fruto. Aí esse fruto que eu partilho no seu coração
vai te fazer ser capaz de suportar o teu próximo como eu te suporto todos os dias. Eita, lapada. Aí você olha para aquele diabo na igreja, porque tem uns que é o diabo que entra, não é o diabo que entra nele, tem uns que ele entra dentro do diabo. Aí ele está lá te perturbando, pisando, fofocando do seu cabelo, fofocando da sua roupa, porque tem gente que vem olhar cabelo e roupa na igreja. Tem gente que vem olhar cabelo e roupa na igreja. E aí você olha para aquele irmão e você pensa, agora eu perco a estribeira. Mas aí o Espírito gera, diga graças a Deus. O Espírito gera, diga glória a Deus. E ele vai gerando, e o nome de Jesus vai sendo glorificado. E outra, não cultiva rancor do irmão, não. Porque senão ele mora na sua cabeça, no principal lugar, que é na sua mente, e sem pagar nada. Você não dorme, você fica contrariado, você fica rancoroso, você não serve para nada. Acaba tudo, o fogo acaba tudo. Se tu não para de cultivar essas coisas, eu te profetizo em nome de Jesus, que Deus vai entrar com providência na sua vida nesta. Irmão, levante a mão, fala, Jesus me ajuda, e Ele vai te ajudar em nome de Jesus. A outra palavra porque essa palavra aqui no grego, só palavra no grego, significa assim, ânimo espichado. Muita paciência. Ânimo espichado no sentido de suportar injúrias de outras pessoas. Agora vamos aqui, benignidade. A palavra grega benignidade significa krestos. Benignidade. Krestos. Traduzida por benignidade significa gentileza. Lembra daquela mulher que se prostra diante dos pés de Jesus e unge o seu pé com óleo e os enxuga? A palavra que os autores sinópticos emprestaram foi essa, krestos, que é uma profunda gentileza, glória. Só que não é você fazer em relação ao pé de Jesus, é você fazer em relação aos pés sujos. E se for igual ao meu, fede que só carniça dos nossos irmãos. Não fede tanto não, irmãos. Eu estou falando assim, porque aqui, maravilha, ganhei esse sapato aqui do irmão Rogério. Se eu falar que o seu pé fede, você se zanga comigo. Então me deixa meu pé feder, deixa eu, não tem nada, não tem. Eu não sou presa a nada, diga glória a Deus. Vamos terminar esse assunto, que nós estamos não sei quanto tempo nesse capítulo aqui. Vamos terminar. Posso terminar, irmão? Diga amém. O último fala bondade. A palavra bondade aqui é agatosne, que significa eu não sei mexer com grego. Agatostoisne. É complicado, eu não tenho nem a fonética direito. É como um princípio energizante. Princípio energizante. A bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar. Essa bondade aqui não é a bondade de longanimidade, porque na longanimidade não há repreensão. Mas essa bondade é a bondade tal como foi a bondade de Cristo, quando ele entrou no templo e bateu nos cambistas. Essa bondade aqui é a bondade da repreensão. É a bondade que o exercício dela serve também para trazer reprovação. Essa bondade aqui. Então você tem longanimidade, benignidade e bondade. A bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar, mas a benignidade só pode ajudar. A outra palavra é diferente dessa palavra. Essa palavra pode trazer elementos de condicionalidades, de repreensão, de reprovação. Então, vocês estão ouvindo? Diga amém. Para terminar, virtudes ligadas ao nosso relacionamento conosco mesmo. Repita comigo, fidelidade. Vamos no 3 bem alto. 1, 2, 3. A pessoa que é fiel. Fidelidade. E existem vários princípios, eu não vou até, eu quero sair do capítulo 5. Mansidão. A palavra prautis significa dócil, submissão. Poder estar sobre o controle de algo. Essa palavra é mansidão. Irmão, um pastor que ele não tem nenhum tipo de mansidão, ele não apacenta. Ele não tem como apacentar. Um pastor precisa ser, ou ter, ou lutar para ser manso. Todo mundo perde a estribeira, todo mundo discute, todo mundo se enraivece, todo mundo se ira. Mas é preciso que a igreja identifique indícios, categorias, adjetivos de mansidão. A gente não pode se descontrolar com tudo e com todos. A gente tem que ter a paciência. A tradição judaica, eu estava lendo o Talmud, traduzido para o português, o próprio Kinsh, o Rashi, o próprio Maimônides também, no século XI, eles falam que o varão Moisés era
extremamente manso. Lá na própria Bíblia diz que era, portanto, Moisés o homem mais manso da casa. Caso contrário, ele não tinha feito o que ele fez, irmão. Andar com aquele bando de gente tribulosa, não tem como. Faz parte. Por que você acha que longanimidade, benignidade, mansidão fazem parte da vida relacional? Porque não vai, repita comigo, relacionamento não é fácil. Eu te dou motivos aqui para você às vezes sair, não olhar na minha face. Você dá motivo para que eu não olhe na sua face. Por isso que a Bíblia coloca aqui, ó, em relação ao próximo, longanimidade, benignidade, bondade, em relação a mim, fidelidade, mansidão. Outra coisa, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Repita comigo, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram sua carne, paixões e concupiscências. Aí, como foi crucificada a minha antiga natureza, ele pode colocar a natureza? Se eu não sacrifico a minha, ele não coloca a? Porque no meu reino não existe lugar para outro rei a não ser Cristo. Então eu preciso sacrificar o meu. Caso contrário, irmãos. Irmãos, vida cristã é igual relacionamento conjugal. Tem hora que você tem que largar para lá. Você tem que ser feliz, aí você tem que perder a razão. Com Deus você tem que perder a razão toda vez. Porque entre você e Deus você não tem razão. Alguém tem razão? Ninguém. Entre eu e Deus nós não temos razão. Eu não tenho razão. Entre você e Deus você não tem razão. Então por que você que decide? Então por que você que teima? Então por que você quer andar onde você quer andar? Você sofre porque você constrói a sua ruína aos poucos. Deus está falando, volta, eu quero te encher, eu quero transbordar a sua vida. Irmão, eu tenho vergonha de chegar no céu. Meu Deus, eu tenho vergonha de chegar lá e mostrar o que eu sou. E o que eu tenho feito para Deus. Principalmente eu que li sobre homens que fizeram coisas para Deus. Eu morro de vergonha. Então, Deus está dizendo, Preza, eu quero entrar, mas você tem que sair. Eu quero me assentar, mas você tem que levantar. Eu quero reinar, mas você não pode ser mais rei. Não, se eu quero ser corregente, nem corregente. Eu quero ser o embaixo, não, você não é nada. Você crucificou a você mesmo lá na cruz do Calvário. Eu vou transplantar para você a minha própria natureza, a natureza de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Aí, irmãos, eu vou terminar, e acabou o tempo, eu peço desculpa. A gente faz isso... vou só ler. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Do 21 ao 26. Aí eu coloquei duas coisas. Presley, você é cristão? Sou. Então viva como um cristão. Viva como um cristão. O irmão Francisco de Assis, irmão, leia sobre Francisco de Assis. Você sabia que Francisco de Assis, o que falava com os animais? É esse mesmo. Você sabia que ele foi evangelizar entre os muçulmanos? Meu Deus, ele falou diante do sultão. O povo degolava os cristãos. Por quê? Porque eles acreditavam que Francisco de Assis tinha um pneuzinho, uns parafusos folgados, e eles, os muçulmanos, acreditavam que o Senhor Deus, no caso Alá, poderia falar por meio de gente assim. Ele pregou entre os muçulmanos, Francisco de Assis. Irmãos, a vida dele era tão impactante, era tão cheia de Deus. Irmãos, era tão cheia de... Ele fundou a organização dos irmãos menores, depois veio chamar os franciscanos. Era tão cheia de Deus, o irmão Francisco, que a vida dele impactava as pessoas. Por isso que ele disse aquela frase, em todo tempo, pregue o evangelho, e se necessário for, use palavras. Foi ele que disse isso. A própria igreja aí, a igreja, o próprio romanismo, vamos colocar assim. O próprio romanismo faz aquela oração, que ele que falava aquela oração, Senhor, faz de mim instrumento da sua paz. Não tem a reza que eles rezam. Senhor, faz de mim instrumento. E ele orava todo tempo assim. Irmãos, a história desse homem, pega os livros de Justo e Gonzalez e leia, pelo amor de Deus, faça uma coisa para a tua vida. São 10 livros, oh glória. 10 livros dá para você ler. Irmão, Deus abençoe, acabou o tempo, acabou o capítulo 5, diga graças a Deus.